Beleza, pessoal? Vamos iniciar então mais uma aula, Microeconomia 3. Damos continuidade então à teoria, ou melhor, escolha sobre incerteza, né? Aqui eu coloquei o título da aula como Incerteza 2. A gente vai continuar com os exemplos que a gente viu na outra aula e vamos colocar outros pontos interessantes aqui. Então, assim, a utilidade esperada, vamos revisitar ela, né? Porque aqui eu acho que eu vou colocar uma explicação melhorada para vocês sobre a hipótese da utilidade esperada. Bom, é o seguinte, para x1 até xn, x1, x2, xn, ou seja, assumimos então que existe uma certa probabilidade, PI, né, I de 1 até n, associada a cada evento. Então, x1 e xn são n eventos, né? Que para que eles ocorram, a gente associou então uma probabilidade, isso nada mais é, né, do que o valor esperado, né, dos eventos em relação a x. Ok. Então, assim, para cada evento também deve ter uma, digamos assim, utilidade, né? Utilidade x1, utilidade x2, xn, ou seja, para cada evento também é atribuída uma certa utilidade do indivíduo de receber, digamos assim, o ganho desse evento, né? O retorno esperado que ele tem dele, se efetivamente acontecer, ele vai ter uma utilidade, né, com o ganho desse evento. Então, de certa forma, a utilidade esperada é que nós atribuímos, então, as mesmas probabilidades para cada utilidade, né, do evento. Dado que o evento ocorrer, a gente tem a probabilidade da utilidade daquele evento que o indivíduo atribui. Então, essa é a ideia que está por trás, então, da utilidade esperada. Então, para cada evento, a gente tem ali a utilidade x1, utilidade x2, até a utilidade xn, né? E para cada uma, então, a probabilidade do evento em si ocorrer, e aí sim a gente tem a probabilidade da utilidade para cada evento. Ok? Portanto, esse conceito de utilidade esperada relaciona diretamente a utilidade a cada possível resultado x1 até xn, né? Ponderados pela probabilidade PI, que a gente sabe que vai de 1 até n, o total de probabilidade é igual a 1, aquilo que a gente viu na aula passada. Né? Bom, então temos aqui uma expressão, né, da utilidade esperada. Né? A utilidade, então, de U, digamos assim, que seria o conjunto de todas as utilidades de todos os eventos de x1 a xn, é igual a P1, utilidade x1, mais P2, utilidade x2, assim por diante até Pn, né, que seria a probabilidade da utilidade de xn. Então, a utilidade esperada nada mais é que o total de todas as probabilidades de cada evento e de cada utilidade que aquele evento acaba proporcionando para o indivíduo. Então, essa é a ideia que está por trás da utilidade esperada. Então, assim, aí continua, né, a mesma forma que a gente colocou na outra aula. A utilidade esperada relaciona diretamente o ativo com os possíveis níveis de utilidade que os resultados proporcionam. Essa análise é importante, pois a comparação entre dois bens, né, como anteriormente feita na análise das curvas de indiferença, nem sempre é possível quando os bens apresentam incerteza sobre seu resultado. Isso é em relação à micro 1, que a gente fazia essa análise direta, né, entre, por exemplo, o bem 1 e o bem 2, e transcrevia que existia uma curva de indiferença relacionando esse conjunto de bens. Aí, até aí tudo bem, né? Mas como eu falei para vocês na aula passada, seriam bens em que a gente tem certeza do evento, ou seja, se tem certeza do consumo sobre aquele bem. E no caso aqui agora, a gente está falando de bens que apresentam certa probabilidade de ocorrer ou não, né? Como loterias, jogos em si, não são eventos certos. Então, em muitos casos, o indivíduo precisa tomar uma decisão se compra ou não o ativo de risco, se adquire ou não o bilhete de loteria, se faz ou não o seguro para seu carro. Então, são eventos que assim, você não consegue comparar eventos que, entre eles, né, você faz uma análise simplesmente do valor esperado em relação ao risco que você tem de obter o bem ou não. Okay? Então, de certa forma, né, uma análise da teoria do consumidor um pouco mais aprofundada, né, um pouco mais para esses tipos de bem específicos. Daí sim, a hipótese da utilidade esperada é bem
útil nesse momento, né? Ok, dado isso, então a gente pode continuar com o nosso tema. Vamos falar sobre o prêmio de risco. Para entender a ideia de prêmio de risco, eu vou precisar fazer uma análise gráfica aqui com vocês novamente. Para indivíduos avessos ao risco, existe um hiato de utilidade entre receber os ganhos de ativo de valor certo e o valor esperado médio de um ativo com certa aleatoriedade em seu resultado. Então, isso que a gente viu também, de certa forma, na aula passada, né? Mas aqui a gente está revisitando um determinado motivo. Bom, isto é, voltando ao exemplo dos títulos de investimentos, temos o seguinte resultado, que o valor esperado, né, que a utilidade do valor esperado de 200 é maior que a utilidade daquela média ali, né, entre o valor esperado de 100 e 300, né, que tem 50% de chance de acontecer. Então, existe também um valor esperado ali, que a gente viu que é igual a 200 também, ou seja, o valor esperado é o mesmo, mas tem uma aleatoriedade maior, né? Então, o indivíduo prefere o ativo que tenha menor variabilidade. No caso, o valor esperado de 200 é de um valor certo, que a gente falou sobre um ativo fixo, né, que paga 200. E no outro caso, isso é o T3, e no outro caso, o T1 seria o ativo que tem a possibilidade de pagar 50% de 100 ou 50% de 300. Então, ele tem já uma aleatoriedade aí, né, de 100 para mais ou para menos, mas o valor esperado médio dele também é 200. Só que o indivíduo, então, prefere 200 certo do que o risco, né, de não ganhar os 200, ou seja, de ter como tem uma variabilidade, tem um risco maior, o caso do título T1. Então, mas é isso para o indivíduo avesso ao risco. O indivíduo avesso ao risco atribui maior utilidade para o ativo com valor fixo, no caso T3, do que o ativo com maior risco, no caso T1. Então, isso a gente viu na aula passada também. Neste caso, como o valor esperado de ambos os ativos é o mesmo, ou seja, é 200, né? Tanto no ativo T1 é 200, porque existe uma esperança, né? Uma média ali, que o valor vai dar 200, no ativo 3 também, porque é o valor fixo, né, de 200. Então, o único fator de distinção entre ambos é o risco, né? No caso, a variação, né? No caso, o desvio padrão, que é maior, ou melhor, né? Em T1, que é igual a 100, no caso T3 é igual a 0, né? Então, a única diferenciação é essa. Como o indivíduo é avesso ao risco, ele prefere sempre aquele que tem menor variação, então ele vai sempre optar, vai ter maior utilidade para ele aquele ativo que tem um valor mais certo, né, com menor variabilidade. Nesse caso é o caso extremo, né, que é um ativo fixo, ou seja, com variabilidade nenhuma, igual a zero. Então, esse é o exemplo que a gente utilizou aqui. Vamos usar outro exemplo mais à frente, né? Contudo, quando os valores esperados são diferentes, olha só, aqui a gente está falando de valores esperados. Existe a possibilidade de indivíduo, mesmo avesso ao risco, escolher ativos com maior variabilidade, portanto, maior risco. Ou seja, existe a possibilidade, mesmo o indivíduo sendo avesso ao risco, ele escolher ativos com maior variabilidade. E é isso que a gente vê na prática, né? Claro, né? Mesmo as pessoas tendo o maior cuidado possível, elas também vão lá, jogam uma loteria, também escolhem ativos de risco. Mas por que isso acontece? Bom, aí depende do valor esperado, ou seja, o quanto você vai ter de retorno em cima desse ativo, né? Então vamos fazer essa análise. Por exemplo, vamos colocar um quarto título aí, o título T4, né, que apresenta retorno fixo de R$ 130 anuais para investimento de R$ 1.000. Aqui a gente está utilizando essa mesma ideia, né? Todos os ativos que a gente está considerando, o investimento inicial é o mesmo, é R$ 1.000, só que aí nesse caso os retornos são diferentes. Nesse caso T4, né, é R$ 130, diferente dos outros ativos que estavam dando R$ 200. De tal forma que o indivíduo opta por escolher o ativo T1 em vez do ativo de renda fixa T4, mesmo sendo avesso ao risco. Por quê, né? Porque T1 a gente sabe que paga um valor esperado maior, né, de 200. Isto ocorre pois o retorno esperado é suficientemente maior para esse indivíduo a ponto dele atribuir maior utilidade a T1. Então, beleza, assim, ó,
A gente vai, para cada indivíduo, isso pode ser diferente, obviamente, dada a sua função de utilidade, mas para esse indivíduo avesso ao risco, existe sim um valor, qual, se for maior, né, suficientemente maior, ele está disposto a tomar o risco, né, por esse ativo, em vez de um ativo que tem valor certo, mas o pagamento para ele considera baixo, né, em relação ao ativo de risco. Então, graficamente, a gente pode avaliar isso da seguinte forma, né? Temos aqui, então, um ativo que paga entre 100 e 300, que a gente comentou, né? Então, a média dele vai ser igual a 200, que é aquele ativo T1, né? Então, você vai ter ali a utilidade esperada dele, né, de 0,5 utilidade de 100, mais 0,5 utilidade de 300. Existem essas probabilidades. Então, em média, o valor esperado é 200, ok? Mas ele tem essa variabilidade. Por isso que a gente viu também que o indivíduo, então, avesso ao risco, atribui maior utilidade o ativo T3, que dá um valor fixo de 200, né? Então, é um valor certo, igual a 200, ele prefere em relação ao valor aleatório, né, do título T1. E aí tá ok, né? Então, o gráfico demonstra bem que é mais útil, né, maior a utilidade do ativo que tem menor variabilidade. A questão é que a gente colocou um outro ativo, T4, né? Ele estaria mais ou menos aqui, porque ele também tem um valor certo, né? De R$ 130, e aí, é claro, existe uma utilidade para o indivíduo de ganhar os R$ 130. Só que essa utilidade, ela é menor, obviamente, que o ativo de R$ 200, uma dúvida, mas ela também é menor do que o ativo aleatório, que paga um valor esperado de R$ 200, mas tem uma variância, um desvio padrão ali em torno de 100, né? Porque ele pode ganhar ou 100 ou ele pode ganhar 300, né? Então, tem uma variabilidade maior. Mesmo assim, o gráfico mostra que o nível de utilidade desse ativo T1 ainda é maior que um de valor certo, o T4. Por quê? Porque aí ele paga menos, ele paga R$ 130, digamos assim, no investimento. E aí o indivíduo, mesmo sendo um valor certo, ele prefere então um valor aleatório. Para melhorar a análise gráfica, vamos colocar aqui como 2 pontos. O ponto A, então, seria o ativo T1, que agora é o ativo que tem um certo risco, né, tem uma aleatoriedade, uma variabilidade, se preferir. E o ativo nesse ponto B, como vocês podem ver, que é o T4, que tem um valor certo de R$ 130, mas que tem um nível de utilidade menor. Então, veja bem, dependendo do valor, né, esperado, o retorno esperado, se ele for menor, mesmo assim, mesmo um indivíduo sendo avesso ao risco, ele pode optar sim pelo o ativo que tem maior variabilidade, ou seja, maior risco, desde que obviamente esse ativo pague mais. Nesse caso ele paga mais. O valor esperado dele é de R$ 200 em frente ao valor certo de R$ 130. Então ele prefere tomar esse risco, mesmo sendo avesso ao risco. Então, isso explica por que indivíduos, mesmo avesso ao risco, bom, dado o valor esperado sendo maior, ele pode sim também optar por ativos um pouco mais arriscados. Ok? Então, neste caso, o indivíduo, mesmo avesso ao risco, vai escolher o título T1 com maior volatilidade. Porém, como o valor esperado de 200, que lhe dá um nível de utilidade esperado maior que o ativo T4 de valor esperado de apenas 130. Foi o que a gente viu aí. Ok? Então, entendendo isso, agora sim a gente consegue entender melhor essa ideia do prêmio de risco. Né? O que seria o prêmio de risco? Da mesma forma, vamos imaginar um quinto ativo, tá? Ou melhor, um quinto título ativo, que oferece um retorno fixado em R$ 150. A mesma ideia, digamos que o investimento inicial seja 1.000, só que agora existe esse outro ativo que você tem um valor fixo no final do ano, no final do período, sei lá, de R$ 150, ok, em comparação aos outros ativos. No entanto, esse valor esperado oferece o mesmo nível de utilidade de T1, ou seja, o mesmo nível de utilidade que um ativo mais arriscado. Aqui é a ideia daí de que ele vai ser indiferente entre um ativo mais arriscado e um ativo de valor certo. Nesse caso, o indivíduo é indiferente entre adquirir o título de valor T5, né, esse que tem o valor esperado de R$ 150, o valor esperado, né, de 150, como está ali, e o título de valor variável T1, com valor entre 100 e 300, como a gente viu, com valor esperado de 200.
Essa diferença entre o valor do T1 e o valor esperado de T5 é conhecido como prêmio de risco. Partindo de um valor certo de retorno de 150, qual seria o prêmio de risco? Isto é, o valor a mais que o indivíduo aceitaria para adquirir um ativo mais arriscado T1. Neste caso, é só fazer a diferença, né, dos valores esperados de T1 em relação a T5, seria 200 menos 150, então seria 50. Então veja bem que nesse caso o indivíduo é indiferente, chegou num nível de utilidade que é o mesmo para ele, né? Ou seja, ou ele pega um valor certo de 150, ou ele pega um valor um pouquinho mais arriscado, que tem maior aleatoriedade, de 200. Esse seria o ponto de indiferença, ou seja, para ele tanto faz. Os dois, assim, a compensação do risco de um é o fato dele pagar mais, o de 200. O outro, a compensação de receber menos, 150, é o fato de ser um valor certo, tem menor risco. Então, nesse caso, seria um ponto de indiferença. A diferença entre os dois seria o prêmio de risco, é o quanto ele aceitaria receber a mais para correr o risco, né, de, em vez de 150, optar pelo ativo de risco que pague 200. Então, 50 a mais, ele, olha, optaria sim, estaria indiferente, mas optaria, seria uma das minhas possibilidades de escolha. Então, veja bem, vamos ver isso no gráfico, né, ficaria da seguinte forma. Aqui tem os pontos, só para relembrar, né, os outros títulos que a gente estava utilizando, de valor certo, T3 de 200, coisa e tal, que aí sim, ele não tem dúvida, seria maior utilidade. O de valor aleatório, né, entre 100 e 300, que tem o valor esperado de 200 também, vocês podem ver. E o que ele não escolheria, né, que seria o de valor esperado de 130. Tá, esses dois pontos a gente já falou sobre ele, mas agora a gente vai falar de um terceiro ponto, que seria esse ponto C aqui, que é o valor esperado de 150, né, que seria o ativo T5, que ele paga 150. E veja bem que está no mesmo nível de utilidade do ativo T1, que paga 200. Então está aqui, ó, os dois têm o mesmo nível de utilidade esperada. Só que um é o valor certo, no caso de T5, que paga 150, e o T1 a gente sabe que ele tem essa variabilidade, é uma média entre 100 e 300, tanto é que ele está ali em cima naquela reta que é uma média, né, entre os valores 100 e 300 de retorno. Então ele tem maior risco, mas paga mais, paga 200. O C não tem risco nenhum, ele tem um valor certo de 150. Só que pode ver que como tem o mesmo nível de utilidade, então o indivíduo é indiferente entre A e C. No caso de B, ele não é indiferente, ele prefere A, mesmo sendo maior risco, ele prefere A. No caso de C, ele é indiferente entre C e A, porque a diferença é exatamente o prêmio de risco, ou seja, o quanto ele estaria disposto a receber a mais para correr o risco de obter o título com maior variabilidade, com maior risco. E aí a gente sabe que esse valor seria a diferença, né? Então R$50, como vocês podem ver aqui embaixo, a diferença entre 200 e 150. Né? Ou seja, ele pode adquirir o título C, ganhar 150, mas se tiver um título que paga R$50 a mais, bom, aí ele pode optar por esse título também, ou seja, seria o prêmio de risco que ele estaria disposto para optar também por um ativo de risco maior, tá ok? É claro que valores maior que esse ou menor que esse, a gente vai ter essas consequências. Então vamos ler aqui para eu já falar sobre isso. Portanto, o prêmio de risco marca o limite em que o indivíduo avesso ao risco, a gente está falando de um avesso ao risco, né, aceita ou não trocar um ativo de valor certo por um de valor mais arriscado. Então é isso que a gente falou. Né? Caso o valor esperado fosse menor que 150, ele ficaria com ativo de risco. Claro, essa é a diferença, né? R$50. Agora, se for um valor menor, por exemplo, o ponto B, que paga 130, né? A diferença foi para R$70. É óbvio que ele vai optar pelo mais arriscado, que ele já opta por R$50. Um valor maior, e com certeza ele vai optar. Daí ele vai ter uma estrita preferência pelo ponto A em relação ao ponto B, como a gente viu. Agora, se o valor for menor, né? Aí não, aí ele vai optar pelo valor certo. Por exemplo, se tivesse um ativo que pagasse 160, e aí entre 200 e 160 ele não, vou ficar com 160 certo, porque
aí ele não paga o quanto a mais eu gostaria de receber para correr esse risco, seria 50, ele pagaria só a mais 40, né? Então eu prefiro no valor certo e qualquer outro valor, 170, 180, e o de 200 igual, então nem se fala, né? Que é o caso ponto D ali, né? Como vocês podem ver, que é aquilo que a gente já avaliou antes, que é estritamente melhor para ele. Mas qualquer valor acima de 50 vai ser melhor para ele, porque o prêmio de risco aí não vai ser pago, não vai ter esse ato de 50 reais. Então vai ser menor a diferença, ele vai preferir o ativo de valor certo e não correr o risco. Essa é a ideia. Né? Deu 50 reais, nesse exemplo é o quanto ele está disposto a receber a mais para correr o risco. Então, né? Ele considera então que esse seria então o prêmio de risco. Ok, bacana, entendido aqui. Bom, vamos utilizar uma nova forma de avaliar a questão da preferência por maior ou menor risco do indivíduo. Né? Aqui podemos avaliar os tipos de investidores, né, por meio das curvas de indiferença, comparando diretamente o retorno esperado com o desvio padrão. Lembrando que desvio padrão, que é uma medida de dispersão, né, é uma forma de a gente avaliar o risco. Como eu falei para vocês, o indivíduo prefere algo que tem um valor com baixa variabilidade, porque está mais certo de ele pegar o retorno esperado do que um que tem alta variabilidade e ele pode ter um risco de não pegar aquele retorno esperado. Ok, isso, o desvio padrão é o melhor indicador para a gente avaliar essa questão de risco. É um deles, né, claro. Então vamos avaliar utilizando ele e o retorno esperado. O retorno esperado de x, ali está a esperança de x, em relação ao desvio padrão, né, que está no eixo horizontal. Bom, e aí essa função utilidade, como vocês podem ver, um aumento do nível de utilidade está numa determinada direção. A gente vai avaliar qual. Vamos considerar um valor esperado de 200, que é o valor que a gente está utilizando como exemplo, né? E comparar em cada curva de utilidade, digamos assim, que teríamos um ativo em cada um desses pontos. O ponto A, como vocês podem ver, com um desvio padrão de 100, ponto B com desvio padrão de 300 e o ponto C seria um ativo com desvio padrão igual a 400. Veja bem que nesse caso aqui, pessoal, nível de utilidade maior é o ponto A. Então, ele é estritamente, esse indivíduo prefere estritamente A do que B, prefere estritamente B do que C, ou seja, dada a transitividade, é claro que ele prefere estritamente A do que C também. Nesse caso, então, ele prefere sempre o ativo de menor risco. É claro que a gente está falando, então, de um investidor que seja avesso ao risco, né? Claro, ele prefere. Dado que o valor esperado é o mesmo, é 200, é claro que ele vai ter preferência, né, estrita por um ativo que pague o mesmo valor, só que com uma variabilidade menor, ou seja, com um risco menor. Então, aí é uma interpretação gráfica, né, usando as curvas de indiferença para mostrar como o indivíduo avesso ao risco tomaria sua decisão. Ele preferiria, então, ponto A. Então, na direção das preferências, ou seja, que dá maior utilidade para esse indivíduo, é nessa direção aqui, as curvas mais altas, nesse sentido, pagando maior valor esperado e reduzindo, assim, o risco. São as duas coisas que vai mover esse indivíduo, avesso ao risco. E essas curvas aqui, que não são nem curvas, né, são retas. Bom, aqui representa um certo tipo de indivíduo também. Vamos supor que esse ponto aqui, onde o valor esperado é igual a 200, né, a gente pode notar que a variabilidade vai aumentar da mesma forma em cada uma dos ativos A, B e C, digamos assim, mesmo pagando a mesma valor esperado. Só que, claro, a variabilidade é maior de A, de B, de C em relação a A. Só que nesse caso está em cima da mesma curva de diferença, não muda, ou seja, está dando o mesmo nível de utilidade independente do ativo, o que significa que os ativos são diferentes para esse indivíduo. Para esse indivíduo, ele é indiferente entre A, B e C, né? Está dando o mesmo nível de utilidade. Para esse tipo de indivíduo, a gente já sabe, né? É o indivíduo, então, que é neutro ao risco. Ele tanto faz, se está me pagando 200 de valor esperado, para mim tanto faz qual é o risco que eu vou ter com o ativo, eu tem o mesmo nível de satisfação. Um indivíduo que não reage em relação aos riscos que ele pode ter com o ativo. Seria um
indivíduo neutro a risco. Agora, é claro, né, se pagasse um valor esperado maior ou menor, aí isso faz diferença. Isso aumenta a utilidade dele ou diminui a utilidade. Então, é nesse sentido que aumenta, né, o nível de utilidade desse indivíduo, ou seja, com o valor esperado sendo maior, aí sim ele teria maior utilidade, né, ele atribuiria maior utilidade aos ativos. E por fim, a gente tem esse formato das curvas de diferença, que representa o seguinte: os níveis mais altos agora estão na outra direção, né? Ou seja, se compararmos o ponto A com menor variabilidade, ponto B e o ponto C, o indivíduo tem maior satisfação com aqueles ativos que dão maior variabilidade, né? Ou seja, ele prefere estritamente C a B, estritamente B a A, e necessariamente, pela hipótese da transitividade, estritamente C a. Nesse caso, pessoal, a gente está falando então do indivíduo que ele é amante do risco, lembram? Claro, ele prefere mais isso. O que seria isso? Seria o caso do jogador, né? Aquele que ele, mesmo sabendo que ele vai perder para a banca, mesmo sabendo a emoção do risco, compensa, ele prefere o maior risco, então ele seria o amante do risco. Mesmo tendo menos valor esperado, ele prefere os ativos ou jogos que lhe dão maior risco, porque ele tem maior emoção, então ele atribui maior utilidade. Legal? Bacana? Então é a mesma, uma forma diferente de a gente ver os tipos de investidores, né? Diferente daquela análise gráfica que a gente fez na outra aula, só para reforçar esse entendimento então. Beleza? Bom, e por fim, claro, e a direção da utilidade, claro, você já está meio vai na direção das curvas de utilidade onde a maior variabilidade acontece. E por fim, o exemplo dos seguros, né? Como utilizar esse exemplo, né? Sobre essa temática do que a gente está tendo aqui. Aí, claro que os indivíduos, né, vão ter essas características, tem indivíduos com neutralidade ao risco, com indiferença, que a neutralidade é indiferença, mas o amante do risco, ou indivíduo mais precavido, que é avesso ao risco, ele quer reduzir o risco. E aqui a gente vai falar sobre o que é mais comum, assim, pelo menos nessa... Não que não tenha indivíduos que não queiram correr risco, né, não fazer seguro, essas coisas, tranquilo, isso existe, é normal. Mas boa parte das pessoas é avesso ao risco, procura fazer o seguro, e vamos ver por que isso. Né? No indivíduo avesso ao risco, é um bom exemplo dessa questão da utilidade esperada e tudo mais, isso que a gente está vendo, em relação à decisão de tomar, ou seja, de pegar um seguro para carro. Né? Então vamos considerar esse exemplo aqui. Suponha um indivíduo que compre um carro no valor de R$100.000 e que a probabilidade que ocorra a perda total do automóvel, ou seja, que ele sofra um acidente, tenha perda total, ou até mesmo um roubo, né, que ele não consiga adquirir o automóvel novamente, seja de 4%. Isso aqui são valores hipotéticos, tá ok, pessoal? Só para o nosso exemplo aqui. Então, existe 4% no período de um ano, digamos assim, vamos colocar um período, qualquer um ano, é normal fazer seguro em um ano, seja 4% a probabilidade dele ter a perda total desse automóvel por roubo ou acidente, tá? Então tá, 4%. Então esse Rho aí representa a probabilidade dessa perda, tá legal? Vamos chamar de perda então 0,04, que representa 4%. Ok. Considerando que a taxa de seguro, que agora a gente vai usar um gama, só para ter um outro símbolo grego, né? Seja o preço justo. Não, a taxa de seguro é o preço justo. O que é o preço justo? É o preço do seguro que equivale à probabilidade de perda do automóvel. Ou seja, temos que gama é igual a Rho. O que isso significa? Bom, que o seguro é uma taxa de seguro, a taxa em relação ao valor total, né? Seria de 4% também. Digamos assim, o seguro vai me cobrar R$4.000 para segurar o carro por um ano, tá ok? Daí o cara vai dizer, pô, mas aí por que ele faria isso? Poderia, para ter uma margem de lucro, teria que ser um valor maior e coisa e tal. Não é tão irreal a ideia do preço justo, pessoal. Por quê?
Porque é o seguinte, a possibilidade de preço justo, ela é válida para empresas de seguro que tem um número muito grande de segurados. Aí vem a lei dos grandes números, né? Que tende a taxa, aquele valor esperado dos acidentes, do roubo, que dê a perda total, digamos assim, ele ocorra. Ou seja, se a probabilidade é essa, um número muito grande vai tender exatamente o valor dessa probabilidade. É essa a ideia. E por outro lado, também, se essa empresa está dentro do ambiente competitivo, lá em micro 2 a gente já viu, né, que aí o ambiente competitivo força os preços a uma queda, aí sim, aí tenderia também ao preço justo. Então tem essas duas questões aí que fazem com que o preço justo não seja assim tão real. Claro que num ambiente mais monopolizado, empresas que não têm um número tão grande assim de segurados, pode existir sim um preço maior, mas aqui por hipótese vamos considerar o preço justo. Então é R$4.000 o valor do seguro, que é igual, representa também a taxa de perda, né? Tá bom? Do automóvel. Bom, dito isso, então continuando o exemplo de seguros, né? Para o indivíduo existem duas possibilidades, é claro, tomar ou não o seguro, né? Bom, então vamos considerar a opção A como sem seguro, ou seja, opta por não tomar o seguro. Aí também vamos considerar dois eventos possíveis, né? Só para exemplificar, é claro. Um evento é sem perda, né? Ou seja, ele não tem a perda total. Então, depois de um ano, ele mantém o valor do carro que ele tem, ele mantém o carro, né? Então, 100 mil. Só que ele tem 96% disso acontecer, claro, né? A perda total é 4%, de não ter perda total, vamos considerar 96% então, por cento dele manter o valor do automóvel. E, claro, com perda, então tem 4% de chance dele não ter nada, ou seja, uma perda total, em que ele perde o automóvel e, como não fez seguro, então ele perde o valor total do automóvel, tá ok? Nesse caso, o valor esperado, né, da opção A, digamos assim, seria 0,96 vezes 100 mil mais 0,04 vezes 0, que é a perda total. Então ele teria um valor esperado de 96 mil, né, a priori, em relação à opção A. Tá? Agora vamos considerar a opção B, que com certeza é a opção em que ele toma o seguro. Então, tá? Nesse caso, se não houver perda, ele tem 96% de manter os 100 mil menos 4 mil, ok? O que dá 96 mil, ok? E ele tem 4% de perda total, 0, menos 4 mil, porque mesmo perdendo ele paga o seguro, né? E no outro caso também, mesmo ele não perdendo, ele vai pagar o seguro, aqui ele optou pelo seguro. Só que no caso de perda, ele tem então o retorno, né? O pagamento de seguro total do carro de 100 mil. Então, novamente, seria 100 mil menos 4 mil e tem 96 mil. Ou seja, ele tem 96% de ter 96 mil e ele tem 4% de ter 96 mil. Então, pessoal, seria 0,9. Vamos falar o valor esperado, né, da B, da possibilidade B, seria 0,96 vezes 96 mil, né, que seria a diferença entre os 100 mil menos os 4 mil que ele pagou. Ele tem 96% de chance de receber esses 96 mil, mais 0,04, ou seja, 4%, né, de chance de receber também 96 mil, que é perder o carro, pagar os 4 mil de seguro, mas ter de retorno 100 mil do próprio pagamento do seguro, né, que dá 96 mil, tem 4%. Bom, então, obviamente, que 0,96 mais 0,04 dá 100%, né? Então ele tem 100% de chance de ganhar 96 mil. Então o valor certo para ele, né? O valor de 96 mil. Em ambos os casos, como vocês podem ver, o valor esperado é 96 mil, né? Tá? Claro que vocês já notaram, né?
que num caso a gente tem uma certa variabilidade e outro caso ele tem um valor certo, que tanto com a perda ou sem a perda, ele vai ganhar 96 mil. Então, pessoal, a gente pode fazer o gráfico desse resultado. O gráfico seria 96 mil como retorno, né? Bom, nesse caso aqui, que é a média, né? Seria a média entre 0,96% que ele tem da utilidade de 100 mil, de continuar com o carro, o valor de carro, e 0,04%, que é 4% da utilidade de ter zero, ficar sem o carro. Então ele tem esse nível de utilidade, o valor esperado a gente viu que é o mesmo, de 96 mil, né? Mas com essa probabilidade, essa utilidade esperada, que tem essa variabilidade entre 0 e 100. Por outro lado, ele tem também o valor certo de 96 mil, que é o do seguro. Quando ele toma o seguro, independente do que vier a acontecer, 96 mil já tem garantido como certo no final do período. No caso sem seguro, ele tem a utilidade de talvez ter o valor de 100 mil, com 96%, ou o valor de zero, com 4%. Então, ele tem um certo risco, né? Tem uma certa variabilidade aí. Então, para um indivíduo avesso ao risco, que tem esse formato de curva de utilidade, ele dá mais utilidade, né, como vocês podem ver no gráfico, ao valor certo, né, ou seja, a tomar o seguro. Então, como a gente pode ver, esse é um bom exemplo, né, de análise de indivíduos avessos ao risco em relação ao seguro, né? Ele está disposto, portanto, o indivíduo avesso ao risco atribui maior utilidade a adquirir o seguro e obter um ganho certo de 96 mil no final do período, independente se o carro sofrer perda ou não, porque afinal é um valor certo. Se tu não sofrer perda, tudo bem, pagou 4 mil, mas ficou segurado durante o período, né? E se caso vier a acontecer um sinistro, digamos assim, em perda total, você vai ganhar o valor do seguro. Claro, você pagou também o seguro, continua sendo 96 mil, você mantém esse valor segurado. Ok? Claro que um indivíduo que fosse neutro a risco, para ele tanto faz. Aí a gente teria uma reta em cima de uma reta, né? A média seria igual. Porque para ele, talvez, não, mas eu posso ter 100 mil, gastar nada com seguro. Tem gente que faz isso, né? Não toma seguro. Pode-se dizer, então, que esse indivíduo, ele estaria, se ele tivesse na dúvida em tomar seguro, não, seria neutro ao risco. Ou se ele tivesse certeza, não, é muito melhor eu não tomar seguro, eu acho que não vai acontecer acidente nenhum, a probabilidade é baixa. Eu prefiro correr esse risco e no final ter 100 mil, né? Mas com risco de ter zero, mas considerando que a taxa é baixa, ele pode considerar, não, eu prefiro muito mais não pagar o seguro. Esse seria um amante ao risco. Se essa é uma decisão sem dúvida, né? Se for uma decisão com dúvida, aí seria neutro, e uma decisão sem dúvida a fazer o seguro, que boa parte das pessoas fazem seguro. Nesse tipo de produto, digamos assim, as pessoas tendem a ser avessas ao risco, né? A fazer o seguro do automóvel, a não ser em casos em que a pessoa às vezes não possa fazer seguro, alguma outra impedimento que não seja uma escolha, né? Bacana, pessoal? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Espero que esteja tudo bem com vocês e a gente se encontra na próxima aula. Vamos definir algumas coisas, ok? Um abraço a todo mundo e é isso aí.